Bom, gente, vamos começar? Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o carnaval, né? Esse foi o tema que a gente escolheu, e o objetivo é, bom, a gente ainda tem, carnaval começa semana que vem, né, no sábado, então com uma semana de antecedência a gente tentar entender um pouquinho sobre o carnaval. Na semana que vem, no dia 10, a gente vai falar sobre fazer aos outros apenas o que queremos para nós. E aí, na sequência, nos outros sábados, a lei do amor, o egoísmo e como tratar os criminosos no dia 4 de março. Né? Então, sempre seguindo o Evangelho, é o objetivo dos nossos estudos, é estudar o Evangelho, e a gente usa o livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, como um roteiro. Emmanuel, ele pega um trechinho do Evangelho, do Novo Testamento, né, que está lá, normalmente Mateus. Ele pega um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e ele faz uma explicação diferente daquele trecho do Evangelho. Então a gente usa o livro da Esperança como um roteiro, mas com foco sempre no estudo do Evangelho. E, eventualmente, a gente pega um tema extra, que é o caso de hoje. Né? O nosso tema de hoje vai falar sobre o Carnaval. A gente já teve uma outra vez que a gente fez perguntas e respostas, né? Mas, de um modo geral, a gente estuda o Evangelho. E, para a gente começar, eu trouxe uma página chamada Coragem para Mudar, que é uma página que foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, e o espírito Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, trouxe, está no livro Vigilância. Eu coloquei que é adaptado do livro porque tem umas palavras muito rebuscadas que a Joana usa, então eu procuro ir lá no dicionário e pegar uma palavra um pouco mais comum, e aí eu adapto, mas a mensagem está na íntegra, né? Se a gente for buscar lá, a gente vai encontrar uma outra palavrinha diferente, mas a mensagem está aqui. Como a minha leitora de páginas oficial, Jussara, você pode ler a página para a gente? Coragem para mudar, Joana de Ângeles. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. É comum que se copiem modelos do mundo que entusiasmam por pouco tempo, sem que se analisem as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. Não se tem dado a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. Alguns creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelas loucuras momentâneas da multidão, sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar. É chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar, de forma verdadeira, o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação. Provocados pela perversidade que prevalece, vamos agir em silêncio, por meio da oração, que nos resguarda a tranquilidade. Gastemos nossas energias excedentes na atividade afetuosa e voltada à verdadeira caridade. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vence. Prossigamos no compromisso abraçado, sem desânimo, sem ilusões inúteis, confiando sempre no valor do bem. É muito fácil desistir do esforço nobre, sentir prazer por um momento, ser igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Porém, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, se caracterizam pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e amargor, passados os primeiros momentos. Aprendamos a controlar nossas más inclinações e conseguiremos vencer se perseverar no bom combate. Joana, esse É Joana, né? É, Joana. Vamos fazer a nossa oração para dar início ao nosso estudo. Mestre Jesus, amigo, querido, modelo e guia das nossas vidas, nosso maior educador, te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui hoje, reunidos, buscando entender
um pouco mais dos teus ensinos, mesmo estando ligados a acontecimentos que são chamados de mundanos, como é o caso do carnaval. Te rogamos, Senhor, que abra as nossas mentes e as nossas almas, que possamos entender as mensagens trazidas aqui e, mais do que entender, absorver algo de útil que possa, de alguma forma, coordenar os nossos passos no dia a dia, para que a gente esteja cada passo mais perto de Ti, Jesus, mais perto da felicidade, com menos sofrimento, com menos aborrecimento, com menos revolta. Por tudo isso, Jesus, facilita o nosso cérebro no processamento das informações. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que não puderam chegar aqui presencialmente, especialmente a Dora, que nos ligou, envolve a Dora, a Violeta e toda a sua família. Te pedimos em especial, Senhor, pelos nossos amigos desencarnados, aqueles que já partiram para o mundo espiritual e que se abriram de nós aqui hoje para estudar junto conosco. Facilita a eles, tal qual facilita a nós. Por tudo isso, Jesus, te pedimos permissão, Mestre querido, mas acima de tudo, a permissão de Deus para iniciar o estudo do Evangelho nesta noite gloriosa de sábado. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tema Carnaval na visão espiritual, né? E para fazer esse estudo, a gente usou dois livros básicos, né? Tem outras inserções de outros livros, mas os dois livros principais desse estudo é o Entre os Dois Mundos. Os dois são do Divaldo Pereira Franco, os dois são do espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Um é o Entre os Dois Mundos e o outro é Nas Fronteiras da Loucura, né? São os dois livros que a gente vai falar. Nas Fronteiras da Loucura é um livro que relata, o Manuel Filomeno de Miranda, ele relata os dias de carnaval próximo do Sambódromo do Rio de Janeiro. Então, na visão espiritual, ele traz no livro o que acontece naquele arredores do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente, né, como a capital do carnaval e tudo mais. Eu sou carioca, né, Nádia também, e a gente realmente vive isso. A gente é de uma cidade conhecida pela escola de samba, que é Beija-Flor, né? A gente é de Nilópolis, Beija-Flor de Nilópolis, né? E o Manuel Filomeno de Miranda vem trazer o que acontece no plano espiritual nessa época, né? E no outro livro ele fala de um modo geral o que acontece em festas, em situações de grandes aglomeração de pessoas, o que acontece do ponto de vista espiritual. E é por esse caminho que a gente vai tentar trazer algumas informações. O Espiritismo não proíbe nada, absolutamente nada. A função do Espiritismo é sempre esclarecer. Então o objetivo da gente aqui não é condenar o carnaval. O carnaval é uma coisa ruim, ou não posso pular carnaval, de maneira nenhuma. A ideia é explicar o que acontece não só no carnaval, mas principalmente no carnaval. E para a gente começar, eu trago palavras que não são espíritas, de um poeta chileno chamado Pablo Neruda. Olha o que ele diz, ó. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E depois a gente vai ver o que isso tem a ver com carnaval, né? Carnaval é um momento em que a gente faz escolhas, né? Talvez não nós aqui, talvez outras pessoas, mas talvez nós, né? A gente faz escolha. Eu escolho ir para o interior, passar o feriado num sítio. Alguns preferem ir para um baile de carnaval, outros vão lá para o Rio de Janeiro desfilar nas escolas de samba, né? São feitas de escolha. Mas qual é a origem do carnaval? Como é que começou essa brincadeira? Eu trouxe um videozinho que eu achei super engraçadinho, porque o cara comenta a origem do carnaval de um jeito bastante sutil, né? Tem umas imagens fortes, mas eu tampei, mas o conteúdo é muito bom. Então vamos ver o videozinho, ele é curtinho, mas explica um pouquinho de como surgiu o carnaval. Carnaval
feriadão de 4 dias. Quer dizer, não, na verdade é um dia só, a terça-feira. Mas é de lei. Feriado na terça-feira, emenda com a segunda, ainda ganha o fim de semana e pronto. Feriadão de 4 dias. Mas o que é que se comemora exatamente no Carnaval? Se um ET chegasse à Terra no Brasil em pleno Carnaval e visse a pegação dos blocos de Salvador, as passistas seminuas das escolas de samba do Rio, e fosse informado que esta é uma festa religiosa, certamente voltaria correndo para o seu planeta e sem entender nada. Mas o Carnaval é realmente uma festa religiosa comemorada 40 dias antes da Páscoa. Esse período de 40 dias, chamado de Quaresma, é o período durante o qual tradicionalmente se jejuava e se evitava o sexo para purificar o corpo e o espírito para a Páscoa, que é uma derivação do hebraico Pesach, passagem, a celebração da libertação dos judeus do cativeiro no Egito por Moisés. E para os seguidores do cristianismo, Páscoa é um dia em que se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Carnaval é 40 dias antes da Páscoa. Mas quando é a Páscoa? Moleza. A Páscoa cristã deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, posterior à data do equinócio de primavera no hemisfério norte. Entendeu? É simples. Basta usar esta simples fórmula matemática que você vai saber quando é a Páscoa. É difícil calcular. Bem, mas o mais legal mesmo é esperar receber o calendário do ano seguinte para ir programar o seu Carnaval. Agora pensa bem, 40 dias de sacrifício, jejum e sem sexo. O povo precisava de uma grande despedida antes de encarar isso. Foi aí que surgiu o carne levantas, termo em latim que significa tirar a carne ou adeus à carne. A hipótese mais aceita para o nome Carnaval é a de que o termo carne levantas teria sido lentamente alterado para carne levame, carne levale, carne levalo, carneval e carnaval. Todas variantes de dialetos italianos, milanês, siciliano, calabrese, etc. Mas o Carnaval vem de muito longe. O Carnaval tem como marco inicial o ano de 4000 a.C., com a criação dos cultos agrários aos deuses da fecundidade no Egito, Pérsia, Fenícia, Creta, Babilônia. Os deuses eram saudados com danças e cânticos, para espantar as forças negativas que prejudicavam o plantio. Estas festas babilônicas, que duravam 5 dias, eram marcadas por licença sexual e a inversão dos papéis entre servos e senhores. Não te parece familiar? Em Atenas, entre os anos de 605 a 527 a.C., o governo grego oficializou o culto a Dionísio, deus da cultura, do vinho, do êxtase, da transformação e do sexo. As festas culminavam com procissões, desfiles nos quais as imagens do deus eram transportadas pelas ruas em embarcações com rodas, repleta de homens e mulheres nus, aludindo à chegada anual de Dionísio por mar, conduzido por sátiros e ninfas. Uma multidão feérica de mascarados seguia o cortejo, com músicas, danças, algazarra, vinho, sexo. Olha essa porcaria aí, gente! Como a Roma antiga adotou quase tudo na Grécia, adotou também a tradição grega do culto a Baco, de modo ainda mais orgiástico e mirabolante. As bacantes, sacerdotisas de Baco, saíam às ruas dançando, gritando, atraindo multidões cada vez maiores. Os cortejos em desfile também lá percorriam a cidade com os carros em forma de embarcação. Sabe como é que é? Atrás do trio de Baco só não vai quem já morreu. Um dos dois deuses gregos romanos, Saturno e Plutão, tinham suas comemorações oficiais. Eram assim uns carnavais fora de época, micaretas da Roma antiga. Durante o período da Saturnália, por exemplo, os escravos tomavam os lugares dos senhores e saíam às ruas cantando e dançando para comemorar a liberdade, a igualdade. Podiam dizer verdades a seus senhores, ridicularizá-los como bem entendessem. Os tribunais e as escolas não funcionavam. O espírito satírico e a crítica aos governantes eram tolerados durante os festejos. Era evidente o teor de distensão social e a válvula de escape temporária. Pode ser que casa. À medida que o tempo passava, o carnaval tomava maior vulto, sobretudo na Itália.
Roma e Veneza, na França, Paris e Nice, e na Alemanha, Nuremberg e Colônia, até hoje. Em 1545, no Concílio de Trento, entre os assuntos discutidos estava o Carnaval, que termina sendo reconhecido como manifestação popular importante, não devendo ser hostilizado pelo clero. Mesmo depois disso, no entanto, grande parte da igreja manteve sua reprovação, considerando o Carnaval pecaminoso, principalmente em círculos restritos, como o da corte francesa diante da Revolução, onde os famosos bailes de máscaras se transformavam em orgias, exatamente como na Roma Antiga. Mas como é que o Carnaval chegou ao Brasil? Ele continua, mas eu trouxe só esse trecho, né? É importante a gente ver que começou essa história com o culto a deuses do Egito, depois passou pela Grécia, né? Que é o rei Baco, né? Que é o deus Baco, que era o deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal. Os bacanais eram as festas para esse deus, onde o sexo era desregrado, onde se podia fazer de tudo. E aí a Roma, quando invadiu a Grécia, trouxe isso, como a história foi contada ali, isso foi sendo passado de geração em geração. Eles faziam procissões, que são os nossos blocos, né? Desfilavam com carros, são os carros alegóricos, e o sexo, a bebida e todo o resto que girava em torno era liberado nesses dias. E uma coisa que me chamou a atenção na história é que nessa época, durante esse período dessas festas, os reis trocavam de lugar com os escravos. E aí o escravo tinha um reinado de um dia, que é mais ou menos o que o rei Momo representa, né? E aí depois que passava, quando o rei assumia o lugar dele, matava aquele cara que ficou no lugar. Então assim, foi um negócio muito doido sobre o Carnaval, né? Mas a gente precisa separar o feriado da folia, né? Porque a gente se convia que o feriado é fantástico, né? Realmente são 4 dias que a gente pode escolher fazer o que quiser, inclusive participar da folia. E o nosso foco aqui é o que acontece na folia, o que acontece nessas comemorações tradicionais do Natal. Para a gente começar, nós não vamos falar do Carnaval, nós vamos falar do Natal. Tem uma coisa a ver com a outra, né? O que acontece normalmente, acho que hoje até um pouco menos, mas o que normalmente acontece no período do Natal? Existe uma mudança de clima. E o clima que eu estou falando não é o clima calor, frio, não. O clima entre as pessoas. Aí há confraternizações, as pessoas se aproximam, tem aquela questão da janta em família, que aquele familiar que você não gosta muito, você tolera, né? Há um certo perdão, há um clima muito favorável no Natal, né? De um modo geral, há um clima mais favorável no Natal. Isso é explicado pelo Espiritismo. Isso se chama psicosfera. Ou... Oi, linda. Pode deixar ele, não está atrapalhando não, está direitinho. A psicosfera ou aura é a questão do ambiente. Então, na época do Natal, o ambiente no planeta muda. Há relatos, eu acho que até trouxe aqui, deixa eu ver se está aqui. Não. Há relatos, e o Gerson Simões Monteiro, que é um espírita, até já desencarnado da Federação do Rio de Janeiro, ele diz que Chico Xavier relatou que entre o dia 24 e o dia 25, acho que às 23 horas, do dia 24 até as 3 horas da manhã do dia 25, Jesus se aproxima do planeta Terra. Porque ele, apesar dele ser o governador do planeta, ele não fica efetivamente aqui, porque ele é um espírito de muita luz, né? Mas nessa época... Oi, fica à vontade, por favor. Sejam bem-vindos. Tem cadeira aqui, ó, se quiser. Então, perto do Natal... Sejam bem-vindos, tá? Por favor. Perto do Natal, Jesus se aproxima em espírito do planeta Terra, o que contribui ainda mais para que o clima, para que essa aura em torno do planeta facilite, favoreça o amor. E é por isso que as pessoas se sentem um pouco mais sensíveis no Natal,
mais propensas ao perdão. É verdade que isso não tem acontecido com tanto quanto nós gostaríamos, mas é realmente uma época mais propícia, né? De mais amor. Então existe um preparo complexo para o Natal. Tem espíritos que se preparam por mais de 10 anos para acompanhar a visita de Jesus ao planeta Terra. E ele nem chega a se aproximar efetivamente do planeta, né? Ele vem, se aproxima para resgatar espíritos que estão em situações muito complicadas, já desencarnados, mas tem uma leva de espíritos que vem com ele que se preparam por mais de 10 anos para estar com ele e ajudar nele. Então, assim, o preparo não é trivial, né? Qualquer coisa, né? Mas só que o tema do estudo de hoje é carnaval. Por que eu estou trazendo isso? Será que existe algo parecido para o carnaval? Eu voltei lá no Natal para dizer que na época do Natal, o planeta é envolvido por energias de amor, por conta da aproximação de Jesus e porque as pessoas estão mais propensas à amizade e ao amor. Será que existe um preparo, ou existe essa mudança da aura do planeta, da psicosfera, na época do carnaval? Será que é assim? E é isso que a gente vai tentar estudar. Preparação para o carnaval. Existe toda uma preparação espiritual, lá no plano espiritual, para o momento do carnaval. Isso é um fato, existe. E esse preparo tanto se dá para o lado do bem, quanto, infelizmente, para o lado do mal. Há espíritos, e aí, como tem pessoas que podem não conhecer o espiritismo, então vou trazer informações. Quando a gente desencarna, a gente não muda, infelizmente a gente não vira santo. Então, se eu sou egoísta, eu desencarno e não viro humilde de uma hora para outra, eu continuo egoísta. Se eu morro hoje e sou um cara que fala muitas mentiras, eu vou morrer e vou continuar falando mentiras. Se eu sou viciado em sexo, eu vou morrer e vou continuar tendo desejos sexuais. Se eu fumo muito, eu vou morrer e vou continuar tendo vontade de fumar. E a gente não muda de uma hora para outra, a gente só perde a carne, mas o espírito continua. Então, no plano espiritual existem grupos de espíritos que se juntam para sentir prazer, que se juntam para prejudicar, que se juntam para saciar os desejos sexuais. Olha que situação, e sem o corpo físico. Assim como também os espíritos que desencarnaram, propensos ao bem, se juntam para fazer a caridade, se juntam para fazer o bem, se juntam para ajudar as pessoas. Então, existem sempre, como em tudo que acontece na vida da gente, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim só existe porque a gente ainda não chegou no lado bom, né? Então, como é que é a preparação para o Natal, pensando no lado bom da coisa? Estou falando do Natal, né? Do carnaval, né? Vamos voltar para o carnaval. Eu falei do Natal, voltando para o carnaval. Bom, a espiritualidade já sabe que é uma época, e isso a gente não precisa ter papas na língua, né? É uma época em que o sexo, em que as drogas, em que as bebidas, em que o comportamento humano, e quando eu falo humano, é tanto dos que têm carne, quanto dos que não têm carne, dos que já morreram, o comportamento é mais prejudicial, é mais errado, se a gente pode colocar assim. Então, o plano espiritual tem uma preocupação e se prepara para atender essa situação. E cria verdadeiros postos de atendimento. São postos de atendimento para os foliões. Olha que situação. Mas como assim? É como se fossem aquelas tendas que o exército faz, os hospitais fazem para atender em situações de calamidade. É isso que a espiritualidade faz para atender e socorrer espiritualmente aqueles espíritos que acabam se desregrando na época do carnaval. Não, fica à vontade. Então, postos de atendimento espiritual próximos a grandes concentrações, como sambódromo, blocos, bailes, verdadeiros pronto-socorro do ponto de vista espiritual, né? E isso a gente vê, e o Manuel Filomeno de Miranda também traz que as igrejas católicas, evangélicas, os templos budistas, espíritas, as sinagogas são usadas como bases avançadas de proteção.
a condição de energia dos locais que se dedicam à folia do carnaval, e principalmente aqueles que se dedicam ao desregramento, né? Porque nem toda folia é negativa, né? Tem quem brinque de verdade brincando, e tem quem abusa. Então, dos abusos, tem todo um preparo espiritual para suportar de forma emergencial esses espíritos. E aí Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, olha o que ele traz de informação para a gente. Muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. Traduzindo o que Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui, ó. Espíritos se preparavam para o carnaval indo em regiões espirituais inferiores para ter inspiração em como fazer as coisas erradas durante o carnaval. Eles iam lá, tipo, fazer um cursinho de como ser ruim no carnaval. Olha que situação, né? Vai lá ver situações grotescas para transformar em fantasias medonhas e coisas do tipo, né? Então, é o preparo do lado negativo. Assim como do lado positivo há todo o preparo de postos de socorro, de atendimento, há também esse preparo, principalmente com relação a... E existe, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que existem locais especializados em orgias durante o carnaval, onde as pessoas vão para orgias mesmo, sexo desvairado entre muitos. É um baile de carnaval focado em orgia. Agora imagina o lado espiritual dessas pessoas. Então os postos de assistência espiritual precisam socorrer, porque assim, o médico, quando entra alguém baleado, ele não quer saber se, ou não deveria querer saber se o cara é um bandido ou se ele é uma vítima. Tem que socorrer quem foi baleado. Assim também a espiritualidade trabalha. Numa situação dessa, a espiritualidade vai socorrer, mesmo que a pessoa tenha ido para aquela orgia porque queria se fartar de sexo. Vai socorrer de qualquer jeito, né? Então ele conta isso daqui. Nossos irmãos mais inferiores, por que nossos irmãos? Porque são espíritos como nós, só que são espíritos que ainda vibram de forma negativa, ainda têm desejos negativos. Se preparam e vêm em multidões participar das festividades carnavalescas. Olha que situação. São multidões de espíritos inferiores que se aproximam desses blocos, dessas festas, dessas orgias, para poder instigar a ocorrência disso. E no fundo, o que a gente tem são vítimas da busca pelo prazer. Porque o que motiva essas pessoas? É aquela velha frase, não, olha, me controlo o ano inteiro, mas no carnaval eu abro as porteiras. O que eu não fiz o ano inteiro, faço no carnaval. A busca, de um modo geral, é pelo prazer. E aí aqui cabe a diferença, né? Existe o prazer, existe a felicidade. Isso é totalmente diferente. Prazer momentâneo, ele acontece e acaba. A felicidade, ela permanece. E o prazer que esses espíritos, encarnados ou não, buscam, tem uma curtíssima duração. É satisfação dos sentidos. Né? E para tentar ajudar a gente a pensar, essa é uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. Olha só a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento para seus prazeres? Então, o que pensar do homem que quer o excesso de comida, que quer o excesso do sexo, da bebida para satisfazer os seus prazeres? Essa pergunta Kardec faz antes de 1857, né? Então, lá no século XIX. Vamos ver o que a espiritualidade respondeu? Olha a resposta dos espíritos. Pobre e infeliz, digno de lástima e não de inveja, está bem próximo da morte. Excesso, bebida, droga, comida, né? Porque aqui Kardec não estava nem falando do carnaval, a gente está com foco no carnaval. Qualquer coisa em excesso fere o organismo. Cigarro, bebida, qualquer coisa. Se você beber
de forma equilibrada, não vai te fazer mal. Aqueles que não conseguem parar de fumar, mas se conseguir fumar sem excesso, já vai estar melhorando a sua situação, né? Então, até conseguir parar. Então, olha só a pergunta. E o que mais ocorre durante o carnaval são os excessos. E são excessos, às vezes, de brincadeira mesmo. Passa os 3 dias virado, 24 horas por dia, né, para curtir aqueles 3 dias. Isso esgota. A gente tem uma coisa dentro de nós chamada fluido vital. É como se fosse uma gasolina do corpo espiritual. E a gente tem nosso tanque de combustível, ele tem a duração da nossa vida na Terra encarnada. Então, se eu vir para viver 80 anos, a minha gasolina é para durar 80 anos. Quando eu me excedo, o que acontece quando você força um carro? Vai fazer qualquer coisa, com peso ou com gasta mais gasolina, destrói os pneus, acaba com... É assim que a gente faz. Então, qualquer excesso queima essa nossa energia. E o que isso pode causar? A morte. Quanto mais excesso, mais a gente está encurtando o nosso período de vida. Porque a morte vai chegar para todos nós. Mas quanto mais excesso, mais encurtado é esse período. E sobre os excessos, eu não vou ler tudo, mas isso daqui é um comentário de Kardec na própria questão 714, que é essa que a gente viu aqui, né? Perdão. Essa questão aqui, que é 714, Kardec faz um comentário até bastante extenso, dizendo que os espíritos que se dedicam aos excessos acabam ficando abaixo do animal, porque o animal não se excede. O animal come o suficiente para viver. A gente sente prazer em comer, porque nós somos, dentro da natureza, se não o único, porque eu não tenho estudos para isso, mas um dos únicos seres que sentem prazer em comer. Nós não comemos, minha mãe dizia muito, né? Você não come para viver, vive para comer, né? Por isso que eu ainda sou meio guloso. Mas o excesso de todo tipo, né? Então, quando a gente passa do excesso, a gente deixa abaixo do animal, porque o animal nunca excede. Ele come só o suficiente, ele bebe só o suficiente, ele faz só o suficiente para a satisfação da necessidade dele. Quando a gente busca o excesso, ocorre a morte prematura decorrente do abuso. O abuso do açúcar, o abuso do sexo. Olha só, o abuso do sexo pode causar doenças venéreas, mas também há uma descarga dessa gasolina espiritual que a gente tem. Então, são cuidados. Está proibindo alguma coisa? De maneira nenhuma. Quem é que determina o excesso? Nós. O que é suficiente para mim, por exemplo, vou dar um exemplo meu e da Nara. A quantidade de pão com manteiga suficiente para mim é diferente para a Nara. A Nara come meio pedaço de pão, ela está satisfeita. Eu, se comer um saco de 10 pães, eu ainda fico querendo comer mais. Mas o meu caso é excesso. Mas talvez, para mim, 6 horas de sono é o suficiente. Para ela, talvez 4. Talvez o Írio precise de um pouco mais, a Jussara de um pouco menos. Então, na verdade, o limite que transforma a necessidade no excesso, cada um de nós vai saber qual é. Mas passou do limite da necessidade de vir excesso, o excesso pode nos levar à morte prematura. Mas tá bom, entendi. Mas será que a gente é influenciado pelos espíritos? Porque a gente escuta muito, né? Fala assim, não, mas mas peraí, tem obsessão, né? Um espírito está soprando para eu fazer, não estou sozinho nessa, não estou sendo levado para isso. Será que tem isso? De novo, Manuel Filomeno de Miranda, voltando para o carnaval. Lá no Entre os Dois Mundos, olha o que ele traz para a gente de informação. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões é uma quantidade enorme, né? Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Então vamos lá, devagar. Primeiro ele bota uma condição. Todo mundo está sujeito a isso? Não. As pessoas que estão nesses desconcertos emocionais de forma exagerada, são aquelas que querem, né? São 3 dias que eu vou fazer tudo o que me der na cabeça, que eu vou fazer tudo. Então já está sintonizado, já ligou um farol dizendo, vem comigo porque eu vou aprontar no carnaval.
E aí o que acontece? Uma infestação espiritual, porque lembra daquele outro slide que a gente falou, que existe todo um preparo, também do lado dos inferiores, para no carnaval aproveitar isso? Aí eles chegam aqui junto à vontade, a fome com a vontade de comer. Tanto do lado dos desencarnados quanto dos encarnados. Eles se juntam e criam toda essa massa, né? Esse desenho aqui é um desenho bastante importante, né? Que é um espírito absorvendo as energias do álcool que essa pessoa que está encarnada está bebendo. Ah, mas isso sempre acontece? Não. Você pode beber a sua cerveja, o seu vinho, o que quer que seja, sem que isso aconteça, desde que não passe a ser um exagero. O problema está no exagero. E não vai faltar um que chega assim, bebe mais uma, fica mais uma hora, faz mais uma coisa. Não vai faltar. Mas de quem é a decisão final? A saideira, né? A saideira, vai lá, a saideira, faz 25 saideiras, né? De quem é a decisão final? Nossa. Fala assim, não, já deu. Vou dirigir, vou para casa, minha família, né? Não é proibitivo. É só para tomar cuidado. Mas muitos também vão na onda. Mas todo mundo faz. Né? É aquele famoso, todo mundo rouba, né? Todo mundo faz. Aí você vai para um bloco de carnaval com a melhor das intenções. Eu vou para me divertir. Mas está todo mundo bebendo. Aí você bebe também. Mas está todo mundo fazendo xixi lá naquela parede, está todo mundo pegando todo mundo, e aí está todo mundo, mas cada um é individual, não é todo mundo. Né? Se todo mundo estiver fazendo alguma coisa, não é por isso que eu vou fazer também. Então eu posso sim ir para um bloco de carnaval, brincar, me divertir de forma equilibrada e não ser igual a todo mundo. O que Manuel Filomeno de Miranda diz é que é difícil, porque você vai estar dentro de uma panela de pressão de energias que você acaba podendo se contaminar só por estar ali. Mas, se você for firme, está valendo. Vai brincar e não vai se contaminar. E aqui, José Raul Teixeira, que é um outro expositor espírita, estudioso, bastante didático, né? Nesse livro Vereda Familiar, olha o que ele traz sobre o carnaval. Mergulhados nas mesmas energias em que todos se encharcam, em franca cadeia de interesses similares, toda a gente se mantém no mesmo caldo de nutrição psíquica. O que ele está querendo dizer com isso? Meu exemplo da panela de pressão. Eu posso ir para um baile de carnaval, posso ir para uma escola de samba, posso ir para algum lugar que as pessoas fazem de tudo e eu não quero fazer, mas ainda assim, por eu estar mergulhado nessa panela de pressão de energias ruins, eu acabo também me nutrindo psiquicamente daquilo que está ali. Eu acabo absorvendo. É como se eu tivesse entrado num túnel. Imagina o seguinte, um túnel aqui de São Paulo engarrafado com um monte de carro com motor ligado lá dentro. O que acontece? Gás carbônico. O que acontece se você passar andando lá? Você vai desmaiar, vai morrer lá dentro. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu estou no meio daquilo lá. Tem um túnel lá no Rio de Janeiro, que até poucos anos atrás é o túnel Santa Bárbara. E eu sei porque eu fui bloqueado pela polícia. Eu era molequinho, né? Tinha 18 anos. Eu resolvi ir a pé. Eu trabalhava do outro lado do túnel, queria vir para o lado de cá e resolvi ir a pé. Estou indo. Estou vendo que a calçada está ficando curta, mas jovem, né? Pulei. Na hora que eu entrei no túnel, o carro da polícia parou do lado. Eu falei assim, tu tá indo fazer o quê? Eu vou atravessar. Não, cara, você não chega na metade desse túnel. Você não chega na metade por causa da poluição. Entra aqui que eu te dou uma carona. Poluição mental. A gente é contaminado mesmo que a gente não queira. Bira, então você está dizendo que eu não devo ir para os bailes de carnaval? Não, não é isso. É só tomar os devidos cuidados e saber que mesmo pensando positivo, ainda assim a gente pode ser envolvido. Né? Bira, você está me deixando com medo, eu ia para um bloco. Não vai. Faz uma oração antes de ir. Bira, oração antes de ir para o bloco? Claro, faça oração antes de qualquer coisa. E vai para brincar. Né? Tem blocos realmente de famílias e tudo mais, né? Mas ele está falando das exceções. Né?
A grande concentração mental de milhões de pessoas, imagina, gente, um cenário como esse aqui, né? A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, olha como é que ele chama, fúria carnavalesca, e radiações dos que participavam, isso é relato, ele viu isso lá, né? Ativamente enlouquecidos, e dos que por qualquer razão se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. O que ele está dizendo aqui? As coisas começavam a vibrar e aquela região de trevas, e quando ele fala de trevas, são espíritos trevosos, espíritos ainda muito voltados para as coisas ruins, aumentava ainda mais. Por quê? Aumentava o coro, né? Imagina, né? Uma multidão pensando em sexo. A vibração é de sexo. Aí, quanto mais vibração é quanto? Se eu toco um tambor, o barulho chega até um ponto. Se eu boto 10 pessoas tocando o tambor, o barulho vai mais. Se eu boto 1 milhão de pessoas tocando o tambor, isso ocupa uma região medonha. Agora, isso também vale para o pensamento. Se eu boto uma pessoa pensando no amor, o amor gira em torno dela. Se eu boto um grupo pensando no amor, o amor se expande. Se eu boto um bairro pensando no amor, o amor é o que acontece no Natal. E no Carnaval? É o outro lado da moeda. Por isso que a espiritualidade faz esses postos de socorro que a gente viu nos slides anteriores, para tentar conter, né, como se fossem verdadeiros bombeiros, conter essas trevas dessas energias. Né? E mais, hein? Eles podem também se utilizar das casas que estão ao redor, que fazem evangelho no lar. Sim, né? bem Como lembrado. postos de socorro também. Bem lembrado. Inclusive, tem uma recomendação para que aqueles espíritas que fazem os cultos no Evangelho. O que é o culto do Evangelho? Uma vez por semana você pega o Evangelho, abre, lê em voz alta com a família, faz uma oração, não precisa de nada muito demorado, 15 minutinhos, 20 minutinhos, aquilo ali fortalece a casa. Um pensando no amor, 2 pensando no amor, atrai o amor, né? E no Carnaval, para não deixar de fazer, porque as pessoas às vezes deixam de fazer, porque vai viajar, não. Mesmo que viaje, faça, porque é um ponto de apoio nessa rede de proteção que a espiritualidade faz para conter, né, essa poluição espiritual que acontece. O que o Manuel Filomeno de Miranda observou e listou para a gente, analisando o Carnaval Carioca? Lembra que eu falei lá no início? Esse espírito fez uma turnê no Carnaval Carioca para perceber o que acontece, né? A população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. O que ele está dizendo aqui? Tinha mais espíritos desencarnados do que encarnados nas folias que ele foi ver. Então essa história de que só atrás do trio Aleison vai quem já morreu? Não, é mentira. Também vai quem não morreu. Principalmente que não. Quem não. Vai principalmente quem não morreu. Os senhores não contam na quantidade de gente, que tem muito mais. E pode até ser que essa frase seja para esconder que tem muito mais que já morreu ali do que não, né? Foi uma inspiração. Não fala que tem morto ali não, porque senão tá arriscado de esvaziar, né? Imagina, você chega lá na Ivete Sangalo, olha galera, eu tô falando aqui tem 1 milhão de pessoas e tem 2 milhões de fantasmas, de espíritos, não, vai todo mundo embora, né? A pessoa também vai presa, tá doida. Pois é. Assim, vamos lá pro Dodô e Osmar, porque a Ivete Sangalo enlouqueceu, né? Tá querendo fazer uma sessão espírita. Viu? Gente, eu estou falando desses nomes só porque eu estudei, porque eu nem sabia. A Ivete Sangalo eu já sabia, mas esse outro diz que é o segundo maior, tal do Dodô e Osmar, né? Não sei nem quem são. Tem o Saulo também, né? Aí vocês estão dizendo, ele está falando isso só para se esquivar, né? Agora eu juro para vocês que eu não sabia. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas. Então, os desencarnados estimulando, bebe, faça, né? Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Olha só, o espírito desencarnado ele não consegue consumir a droga pura. Ele consome a energia do encarnado. Então, eu me drogo, o espírito que está do lado absorve a energia dessa droga que eu ingeri. Ele não consegue ingerir a droga pura e simples. Quem viu o filme Ghost deve lembrar da cena do espírito do metrô, que ele era louco para fumar. E quando alguém fumava perto dele, ele ficava tentando. É aquilo, era uma sede quase insaciável, né? Mas imagina, 1 milhão de pessoas se drogando, era mais fácil ele conseguir consumir do que uma só.
se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis, né? Os ligados a sexo. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial, e quando fala de bestial aqui, são espíritos que de tanta inferioridade, o próprio modelo corporal deles é um modelo que lembra aquela figura mitológica lá, do Minotauro, daqueles monstros estranhos. Essa história do diabo de chifre, rabo e pé de cavalo, até porque o diabo não existe, né? Mas essa figura, ela não está muito longe de alguns espíritos que de tanta maldade, de tanto erro, acabam se transformando em seres bestiais, que dão medo, que assustam mesmo, né? E para médiuns videntes acabam percebendo isso. Lupino vem de lobo, né? Então parecendo com cachorros, né? Verdugos e técnicos de vampirização. Opa! Estou trazendo aqui, nós não estamos falando do... Como é que é o nome daquele filme? Eclipse? Não, é Eclipse, né? É o filme dos vampirinhos, lá? Eu acho que é Eclipse. Crepúsculo, isso. Que Crepúsculo é um dos filmes, né? A saga Crepúsculo. Eu não sei se vocês sabiam, vampiros existem. Não são aqueles que a gente vê que se alimentam de sangue humano, mas existem os vampiros. Olha aqui, ó. Isso está no livro Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêuticas Espíritas, de Sueli Caldas Schubert. Olha o que ela diz para a gente. O parasitismo espiritual, ou vampirismo, então existem os vampiros, é um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro, o obsidiado, levando à loucura ou até mesmo à morte. Traduzindo isso aqui, existem espíritos que se aproximam de uma pessoa, essa pessoa começa a abrir demais, né, a sua guarda, como a gente chama, né? Esse espírito cria um elo com essa pessoa e começa a sugar as energias da pessoa, algo como isso aqui, ó, tem um espírito aqui, é quase que um polvo, né? Absorvendo tudo que ele come, que ele bebe, que ele pensa, que ele faz, o hospedeiro, né? Ele vira como é que dá o nome? Um parasita dentro de um Mas hospedeiro. até pessoas que são os espíritos, mas pessoas encarnadas também têm essa coisa de sugar? Tem. Existe o vampirismo também entre encarnado e encarnado. Existem pessoas que têm uma capacidade... É porque essa pessoa já deve estar dominada por algum, né? Ou dela mesmo, tá? Mas às vezes até involuntário, sem a pessoa... É um pseudo involuntário, né? Porque a pessoa está tão desregrada que ela nem percebe que suga a energia do outro. Mas assim, é um involuntário que ele tem culpa no cartório, porque ele suga a energia do outro de uma forma equivocada pelos erros dele. Então acaba afetando o outro, né? Imagina, eu vou pegar o dinheiro dele, a água dele, porque eu sou irmão dele, vivo com ele e tudo, eu vou me aproveitar dele. Isso é um tipo de vampirismo, né? Eu vou me aproveitar que ele é bonzinho e vou me apossando do que é dele. Eu estou fazendo uma coisa erradíssima. E essa pessoa não me enxergou como eu sou, também tem uma parte da falha com ele também. Porque só acontece o vampirismo, só acontece essa conexão firme quando os dois querem. Quando há, não é querer, né? Porque ninguém quer. Quando há permissão, o termo certo é isso. E o que é permissão? É quando você não se toca que tem algo acontecendo. Ah, não, é assim mesmo. E quem é que pode ajudar a gente? Qualquer religião ajuda, ou uma decisão firme, ou um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista. São pessoas que podem nos ajudar a sair dessa. De um modo geral, as depressões estão ligadas a esse tipo de processo. Tem depressões que são só do indivíduo. E agora, só respondendo ainda mais a Juliana, pode ser um encarnado com um encarnado, pode ser um encarnado sugando a energia de um desencarnado. Olha que absurdo, eu posso ser um vampiro de um espírito que já morreu? Posso. Quando eu quero aquela pessoa do meu lado a qualquer custo, e eu impeço que aquela pessoa, minha avó, minha mãe, meu irmão, meu amigo, parta e cuide da vida dele, aquela possessão, aquela revolta, aquele apego, aquela pessoa fica sem energias. Isso é sugar energia. Pô, Pina, mas é só saudade. Não, então,
cuidado, porque a saudade e o apego são coisas distintas. Eu posso sentir saudade e pensar sempre no bem daquela pessoa, que ela encontre o caminho dela. Senão eu acabo prejudicando, eu sugo as energias. Existe do encarnado com o encarnado, do encarnado com o desencarnado, do desencarnado com o encarnado, que é o que a gente acha que é mais comum, né? Que é o que acontece quando o espírito quer se drogar, quer beber alguma coisa, e desencarnado para desencarnado também. Olha que situação, é um espírito que já morreu, sugando energia de um outro espírito que também já morreu. Dois mortos e se chama de obsessão de desencarnado para desencarnado. E tem, boa, a Sara não deixou escapar essa última. E eu posso sugar energias de mim mesmo. Quando eu começo a me implodir, a me autodepreciar, a perder a autoestima, né? Eu me autodizer, eu sou o último dos moicanos, tá aqui pedra na coisa. Começa, né? O coitadismo e tudo, são exemplos de situações. Mas assim... Daí fica mais fácil. Coitadíssimo, né? Daí fica mais fácil para aquele outro que já está ali. Aí quando você se destrói, aí vem todos os vampiros que se aproximam. Aí vem aquela pergunta, mas Deus deixa isso acontecer? Assim, Deus não deixa nada. Quem é que deixa? Somos nós. Não tem jeito. Porque no fundo, a gente sabe onde a gente erra. A gente sabe onde a gente se vicia. A gente sabe onde a gente deixa escapulir. Ah, Bira, mas então não tem jeito. A gente tem que conviver e ir aprendendo. Porque a gente tem que insistir. A gente só não pode desistir. Quando eu desisto, eu abro, vem, me usa. Basicamente é isso. Quando eu insisto, por mais difícil que seja, já vai ser mais difícil essa conexão. Isso aqui é um exemplo muito forte, né? Para isso acontecer, a pessoa tem que estar realmente prostrada. Né? A maioria das vezes é só um sopro, né? Faz isso, aí você faz. Né? De um modo geral, você está mais no controle. Desculpa aqui, gente, eu acabei mergulhando demais. E Manuel Filomeno de Miranda continua falando dos vampiros, tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas. Aqui, é um desenho só representando um espírito absorvendo as energias de alguém que está bebendo, tá vendo? É só um exemplo didático, né? Situação de cada uma dessas vítimas voluntárias, vítima voluntária. Quer dizer, a pessoa deixa, de algum jeito, ela permite, ela concede, através dos excessos, através do modelo mental, né, de egoísmo e tal, do sofrimento futuro, os parasitas espirituais, que são esses vampiros, que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria cada vez mais desgastante, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças. Eles não têm cuidado nenhum. Não é tipo aquele, peraí, eu vou sugar só um pouquinho de energia dele, porque amanhã... Não, se eles puderem, eles sugam todo e vão buscar outro. É tipo o gafanhoto, acaba com a planta e vou buscar outra. Né? Então não tem pudores, a maioria deles. Poxa vida, então assim, são verdadeiros demônios? São verdadeiros demônios, mas nós podemos já ter sido assim. A diferença de um espírito desse para um demônio é que ele vai melhorar uma hora. Ele vai acordar para ver que aquilo não é uma coisa que vai levar ele para a felicidade. Então assim, uma hora todos esses vampiros vão deixar de fazer isso e vão se conscientizar. O problema é que já estão numa vibração tão ruim que o sofrimento deles é tão grande que a gente não tem noção. Como assim ver o sofrimento deles? Imagina se alguém é feliz o tempo todo buscando uma vítima para absorver energia sem nunca se saciar. Né? O vampiro que a gente vê nas histórias de Hollywood é muito isso, né? Ele nunca se sacia e ele nunca morre, então ele fica o tempo todo buscando se saciar. É um exemplo. É lá na rua, né? Os meninos estão ali, né? Eles estão no portão, mas eu já fechei o portão. Ah, já fechou o portão? Então tá. Então fiquem tranquilos, o portão está fechado. E o que acontece depois do carnaval? Vai ser carnaval, 3 dias, né? Aquela coisa toda. O que acontece depois do carnaval? Manuel Filomeno de Miranda também lista coisas que ele observou depois. Doenças graves se instalam em oportunidade. É estranho, eu acho que eu não trouxe a frase correta. Mas as doenças graves se instalam.
A gente sabe disso, né? Os postos de saúde, os hospitais ficam cheios de gente com Tem doenças venéreas. oportunidades dessas, assim como... Dessas como o do carnaval. Gravidez Né? também, desejada. Gravidez, né? Aí vem os abortos. O aborto que pode trazer uma infecção, levar à morte. Olha a consequência fisiológica, né? Comportamentos morais se alteram sob o exagero dos apetites desmedidos, mesmo depois, né? É tipo má digestão. O que é a má digestão? É o sofrimento no dia seguinte daquilo que você já exagerou no dia anterior. Existe, vamos dizer assim, a má digestão espiritual. Tanta energia, que vai passar dias, às vezes meses, sem que a gente se sinta equilibrado novamente. Né? Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam, e aqui a gente vê casais que se separam, né? Namorados que... Amor de né? carnaval. Tem gente que chora porque o carnaval acabou. Pois é, que entra em depressão, Depressão. Fala que tá com porque foram um momento de... Carnaval acabou. É, Exatamente, o tem. carnaval acabou, muda Que isso, acabou. gente? Existe isso. Se joga no carnaval. E antes eram 3 dias, né? Agora tem mais dias aí, né? Porque ainda tem o sábado, tem a micareta, tem... Na Tem pessoas que Bahia falam, não se tá joga no carnaval. Se joga no Carnaval, carnaval, se carnaval mergulha o ano inteiro de... na Bahia. Carnaval o ano inteiro na Bahia. Tem, né? Na Bahia. Não, por aí também tem as micaretas, né? Em abril, né? Mas aqui ele está falando assim, você tem uma vida até o carnaval, aí no carnaval você se entrega para o carnaval, se joga no carnaval. Quando você sai dele, cadê a tua família? Cadê os teus amigos? Como é que está essa situação? Há muita perda afetiva no pós-carnaval. Não estou nem falando da paixão de carnaval, porque ela se acaba junto com o carnaval. Mas tem o antes, que depois a gente pode perder, né? E tem casos, muitos casos disso. Né? Desastres financeiros. Tem gente que junta dinheiro e se endivida para comprar um abadá, para ir para o Rio de Janeiro, também lá para o Sambódromo, e depois? Como é que fica o leite, o pão, né? A marmita? O emprego. O emprego, que há quem perca o emprego por causa do carnaval. Desencarnação por abuso de drogas, o índice de morte por embriaguez, por droga, no período do carnaval sobe muito. Por causa das brigas, violência mesmo, né? Assassinatos. Então, assim... Você vê que até já foi comprovado desincentivo à doação de sangue nessas épocas muito grande, porque precisa muito, toda essa... Abusos sexuais, tem muito. Opa! E principalmente o Brasil é tido como um dos maiores pontos de prostituição infantil do planeta. E o carnaval é um momento que eles se aproveitam disso. Né? É muito triste. Felizmente. Homicídios, né? A gente acabou de falar, assassinatos e tudo mais. Mas por que tudo isso acontece? Por que a gente vive essa coisa, né? Muito simples, gente. Porque nós ainda somos imperfeitos. Por isso. Se nós estamos no planeta Terra e não estamos num outro planeta mais evoluído, porque, assim, se vocês não sabiam, existe vida em outros planetas, e em alguns planetas a vida é um pouco pior do que a nossa, e em outros a vida é muito melhor do que a nossa, porque os espíritos são mais evoluídos. E aqui também vai ser. Só que como a gente vive num planeta ainda de provas e de expiações, a gente tem mais o mal e mais a coisa ruim, né? Mais forte do que o bem, né? Então, a expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto. O instinto é uma coisa animal ainda, né? Sem raciocínio. E os primeiros indícios da razão. Né? Ainda está começando a ser mais inteligente. Muitos estão ainda assim. Por isso há os desregramentos. Mais desejosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. É mais o prazer do que a felicidade. É mais o corpo do que a alma. Natural que se permitam, nestes dias, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É o mergulhar no carnaval, né? Mas o carnaval está mudando. Existem movimentos muito diferentes, e eu realmente presenciei isso ao longo da minha vida. Né? Na época do carnaval, há um tempo atrás, era mais abrangente. Hoje as pessoas procuram, um grande número de pessoas, eu me arrisco a dizer que a maioria, procura isolar-se. Vai para o interior, vai para a praia, vai para um retiro, alguma coisa assim, e não exatamente a folia. Então está mais focado no feriado, no descanso, que aliás é muito bom, né?
4 dias de descanso, pelo menos, para aqueles que não vão para a folia, né? Mas ele está mudando. E está mudando até no cerne do próprio carnaval. E não é porque é beija-flor não, tá, gente? Eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não. Mas a maioria das escolas de samba tem vários projetos sociais lá dentro. A escola de samba em si, ela já deixou de ser aquele ponto de orgias e coisas do tipo. A maioria delas. Ainda tem os de regramento porque são formados por pessoas. Mas também estão focados, tem muito trabalho, dá muito emprego. Então tem um lado social envolvido nisso. Tem essa mudança, né? E olha só o que a gente traz. As folias de Momon, quer dizer, o carnaval, estão mudando de perfil e mudarão cada vez mais. O tempo e a providência divina, porque Deus não está de brincadeira, né? O tempo e a providência divina, que a tudo administra de forma sábia, vem se encarregando de, aos poucos, adequar o carnaval ao andar da carruagem da evolução humana. Está sendo ajustado. Ainda há perdições, não tem dúvida, nós somos humanos, mas está melhorando, embora a gente acredite que podia ser um pouco mais rápido, né? Mas está melhorando. E só para a gente fechar aqui, né? O que importa é o comportamento, não o evento. Não é o evento do carnaval que é ruim, é o comportamento das pessoas no carnaval. Essa foto aqui eu gostei muito dela. É uma roda de samba, e olha o que está aqui. Um monte de lata de leite ninho para doar para um lar de crianças abandonadas. Então, o evento poderia ser julgado, mas é uma roda de samba, tem cerveja na mesa e tudo mais. Tá, mas o comportamento, como é que tá? Eu posso beber, eu posso brincar, e meu comportamento ser perfeito, né? Ser equilibrado. O que não é bom nos outros momentos da vida não pode tornar-se aceitável apenas porque é carnaval. Essa foi a melhor foto que eu consegui, porque as outras não dava para mostrar para vocês, que eram muito ruins. Mas assim, no carnaval há quem diga que isso não, mas é carnaval, então pode fazer xixi em qualquer lugar. Posso beijar na boca de qualquer um, posso fazer o que eu quiser. Não, se não pode nos outros dias, também não pode no carnaval, né? E agora, a que eu mais gostei de todas as frases, olha isso aqui. Temos o livre-arbítrio, então nós podemos escolher. É um bom momento para usá-lo como nunca. O carnaval é um excelente momento para usar o livre-arbítrio da melhor forma possível, escolhendo qual o caminho que eu quero seguir, para onde eu quero ir. E para fechar o nosso estudo, eu não podia deixar de trazer uma mensagem evangélica, e Paulo é maravilhoso, né? Eu adoro essa frase. Olha o que Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, disse para a gente, está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, está na Bíblia, gente. Todas as coisas me são lícitas. O que é algo lícito? Algo legal, algo permitido, né? Todas as coisas eu posso fazer, todas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Posso fazer tudo, mas nem tudo eu devo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu sempre parei aqui na frase. Eu sempre olhei a frase só a primeira. Mas olha a importância da segunda. Não me deixarei dominar por nenhuma. A vontade final é de quem? Nossa, eu não vou me dominar porque todo mundo faz, então eu faço. Porque carnaval, então tudo pode. Não, não é assim. Vale a pena ser diferente, porque se todo mundo faz e eu não faço, então eu sou diferente. Vale a pena ser diferente, né? Para fechar, eu trouxe uma musiquinha que fala justamente sobre isso. Vale a pena ser como o irmão, quando o outro, ser como um irmão, né? Quando o outro quer a dor. Enquanto um quer a dor, eu quero ser irmão daquele que está sentindo dor para ajudar ele. Dá para ser diferente. A gente não precisa não ir no carnaval, porque o evento não importa. O que importa é o comportamento. O meu comportamento pode ser ruim no Natal. Aliás, o Réveillon virou um carnaval, né? Se a gente for considerar isso, os desregramentos são muito similares. Tem que a gente passou que estava assim, né? Carnatal, lembra? Carnatal, olha, gente, é verdade, eu me lembro disso. Olha a frase, Carnatal, Carnaval no Natal, né? Eu vi isso também. Que situação. A gente viajou para um lugar que tinha bateria de escola de samba, as notas de samba. Então, assim, Prazer, né? Mas na verdade já começou o carnaval com os locais. Já. Já está. São Paulo hoje estava dominado, né? Praça da República, ninguém Lá no passava. Rio também começa na primeira quinzena de janeiro, já começam os Algumas blocos, ruas. ensaio de bloco na rua. Me
Pinheiros já estão tudo bloqueadas. O carnaval hoje não é ainda a época do carnaval. Pois é, né? Eu me lembro que na minha infância eram só realmente aqueles dias. Aliás, a segunda-feira nem tinha muita coisa, né? Eu me lembro que meu pai trabalhava, era complicado. Claro. Nós vamos fechar então nossa reunião de hoje com uma musiquinha pra gente relaxar. De novo, gente, não é censura, é esclarecimento. O livre-arbítrio, a decisão é sempre nossa, né? Então vamos fazer essa musiquinha aqui para a gente se acalmar. Na sequência a gente começa o passe, tá? Então, para que vocês entendam, não sei se todos conhecem, mas o passe é uma transfusão de energia, né? Então a Nara, a Jussara vai ajudar, né? A Nara e a Jussara vão transmitir energias positivas para nos recompor, para nos equilibrar. Tem sempre a presença espiritual, então nós estamos aqui sendo assistidos pelos nossos mentores espirituais, são espíritos do bem que estão aqui para nos ajudar. Então é importante que durante o momento do passe a gente pense em coisas boas, pense em Jesus, né? Se a gente tem dificuldade de concentração, né? Porque a cabeça da gente voa, pensa numa imagem que a gente tenha de Jesus, numa foto, numa coisa qualquer, foca nele, pensa naquilo que a gente precisa de equilíbrio. Tá? Então essa musiquinha é só para a gente se acalmar, prestar atenção na letra, que é uma letra bem legal, e depois a gente começa o passe. Vale a pena.
serão nossos